Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez aqui estamos para juntos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E a mensagem que temos para este dia está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 1 a seguir. O tema desta mensagem é: devemos resistir às paixões. Leiam comigo a palavra de Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastes em vosso deleite. Adúlteras e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Meus prezados, a mensagem da paz de Deus para nós é muito clara. O texto que lemos diz que há uma guerra. Esta guerra está em nossos membros. O texto que lemos fala de cobiça, de inveja. Alguém querer ter alguma coisa e não pode, ou pede e não sabe pedir, e se pede é para o deleite dos... para satisfazer o próprio ego. Portanto, meus prezados, está bem claro o porquê tantas pessoas não se aproximam de Deus. Porque há uma guerra espiritual entre o espírito e a carne. Porque os deleites falam mais alto do que a própria vida espiritual. Os deleites carnais sempre prevalece na vida daqueles que não se humilham diante de Deus, daqueles que não sabem pedir a Deus, e muitas das vezes pede e não recebe, e por isso murmuram contra Deus, porque pede para satisfazer os próprios deleites da carne, e sendo assim Deus não responderá as tais petições. A palavra de Deus também diz, no versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Meus prezados, a própria Bíblia diz que Deus, Ele colocou diante do homem dois caminhos. É o caminho da bênção e da maldição. O caminho da vida e o caminho da morte. O homem tem direito de escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Portanto, se é da pessoa ficar cocheando entre dois pensamentos, como nós vemos, e não é de agora, desde o princípio, as pessoas querem servir a Deus, mas não querem deixar o mundo. E assim aparece alguém para satisfazer o ego de muitos.
dizendo que é melhor estar na igreja do que no mundo. E eu não vejo nenhuma diferença disso na vida daqueles que querem servir a Deus e o mundo. Ou ele serve a Deus, cultuando a Deus com a igreja, ou ele fica exclusivamente no mundo. Porque não adianta alguém dizer que serve a Deus e quer fazer as coisas do mundo. O próprio Deus, que conhece todas as coisas, ele disse que ninguém pode cochear entre dois pensamentos. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o mundo. Ou eu faço a vontade de Deus, ou faço a vontade do mundo. O mundo que a Bíblia fala são os deleites, são as coisas que não agradam a Deus. O mundo que Jesus fala é o pecado que o mundo oferece. São as coisas que o mundo oferece. Então, meus prezados irmãos, e a todos quanto ainda não conheceram a palavra de Deus, ou nós serve a Deus, ou nós serve o mundo. E não adianta ninguém vir com essa história que é melhor estar na igreja do que no mundo. Porque no mundo ele já está dentro da igreja, mas o mundo continua na vida dele, fazendo tudo que os deleites da carne pede. A vontade de Deus é que nós renunciemos tudo aquilo, que fizemos a renúncia do pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Esta é a vontade de Deus. Que nós venhamos abominar tudo aquilo de má que o mundo oferece para nós. Quando a Bíblia chama de adúlteros e adúlteras, isso não está falando de relacionamento sexual, está falando em adulterar as coisas de Deus, está falando em uma amizade mundana, pecaminosa. Quando alguém deixa de servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus chama de adúltero. E o que tem de pessoas em adultério, porque ele troca a verdade pela mentira, troca as coisas de Deus pelas coisas profanas, são muitos. E a Bíblia diz que os tais não herdarão o reino dos céus. Versículo 5. Ô, cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. O Espírito de Deus tem ciúme do povo de Deus. Se somos povo de Deus, tem alguém que tem ciúme de nós. Tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele não habita em vida pecaminosa, em vida de pessoas que vivem na prática do mal, da desobediência. Deus não habita em tais vidas, mas ele habita em vida daqueles que obedecem a palavra de Deus, daqueles que morreram para o mundo e vivem unicamente para Deus. Os profanos pensam diferente. Os profanos pensam que apenas dizer que é crente já é salvo. E na verdade não é. Jesus manda esforçar, ele só sai por entrar pela porta estreita. Ele manda se esforçar. É lutar para não pecar contra Deus. Porque se nós pecar contra Deus, a palavra de Deus está chamando já de adúlteros e adúlteras, que são todos aqueles que profanam o santuário de Deus. São todos aqueles que praticam coisas contra a palavra de Deus. São todos aqueles que não se aproximam de Deus de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. Meus prezados irmãos,
Os homens precisam examinar as Escrituras, precisam ler a Bíblia. Os que estão lendo a Bíblia têm uma incumbência de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, de mostrar à humanidade que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. O Senhor, Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei. A pregação de João Batista era essa, era arrepender, era o arrependimento. Esta era a mensagem de João Batista. Era anunciar que os homens precisavam se arrepender. E Deus não mandou nele fazer doutorado algum para pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo se encarregou em falar na boca de João Batista que era necessário os homens se arrependerem dos seus delitos e pecados. Os homens renunciaram à prática pecaminosa, à prática mundana. O Espírito Santo, ele se encarrega em falar na boca daqueles que temem a Deus, para mostrar aos homens que é necessário se arrepender dos seus pecados. Prezados irmãos, e a todos quanto ainda não confessaram o nome de Jesus como Salvador, é necessário que o homem se aproxime de Deus. E todo aquele que quiser se aproximar de Deus, saiba de uma coisa: é necessário renunciar o pecado, porque no céu não entra pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus odeia o pecado. E o homem no pecado não herdará o reino de Deus. O homem que morrer no pecado não tem salvação. Só os hipócritas, os impuros, os feiticeiros que criam esta doutrina, que ainda depois da morte tem salvação. É necessário fazer alguma prece, alguma coisa, e a pessoa será salva. Isto é uma mentira. Isto não é verdade. Alguém dizer que alguém depois de morto não confessou os pecados, não aceitou Jesus como Salvador, e através de algum mérito, por parte de alguém, salvará outro? Coisa nenhuma. A Bíblia diz que tem que confessar os pecados, tem que renunciar, tem que deixar este mundo profano e viver unicamente para Deus. Não existe salvação sem o perdão de Deus. Não existe salvação se o homem não confessar os seus pecados, não renunciar o pecado, não deixar as práticas mundanas. Não existe salvação. Mas os hipócritas dão sempre um jeitinho para as pessoas continuar pecando contra Deus, como que o céu fosse dele, como se fosse ele que criou o céu e a terra. Quem criou todas as coisas foi Deus, e o céu é para aqueles que renunciam o pecado. A minha pregação sempre vai ser essa. É o que está escrito na Bíblia. Ensinar para os homens que é necessário renunciar o pecado. E é o que muita gente não quer fazer. Renunciar à prostituição, à avareza, à idolatria, à feitiçaria, à inimizade, à porfia, ao ciúme e muitos outros tipos de pecado que a Bíblia condena. As pessoas não querem deixar as velhas práticas, não querem deixar os vícios, não querem deixar aquilo que a carne pede. Então a guerra no homem está nos deleites, está nos próprios membros. A carne pedindo tudo que satisfaça o seu próprio ego. Mas quem quiser servir a Deus tem que se tornar servo de Deus, tem que renunciar o pecado, tem que abominar o mal.
Bem-aventurado são todos aqueles que reconhecem que é pecador e confessam o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus prezados irmãos, para nós ser salvos, não precisa nós fazer faculdade alguma. Para nós ser salvos, não precisa doutorado algum. Para nós ser salvos é necessário o arrependimento dos nossos pecados. É nos arrepender dos nossos pecados. É entregar as nossas vidas para Jesus cuidar. No entanto, muitas pessoas, muitas vezes, até vêm para as igrejas, mas as práticas pecaminosas, ele não renuncia. As práticas mundanas, ele não deixa. Mas a Bíblia diz que quem quiser ser amigo de Deus, tem que tornar-se inimigo do mundo. Ou nós somos amigos de Deus e tornemos inimigo do mundo, ou seremos amigos do mundo e nos tornaremos inimigo de Deus. Só tem esses dois caminhos para nós ingressar. Ou nós seguimos no caminho da renúncia contra o mal, ou nós ficamos no caminho que aceita todas as práticas pecaminosas. Não se pode servir a Deus e o mundo. Não se pode servir a Deus e o pecado. Ou o homem serve a Deus, ou o homem continua no pecado. Só, meus prezados, a nós que conhecemos a Bíblia, devemos pregar esta palavra, porque Deus há de cobrar de cada um de nós. Deus manda pregoar o Evangelho, Deus manda ensinar a humanidade. Não existe salvação fácil se o homem não renunciar ao pecado. Ou o homem renuncia ao pecado, ou não terá salvação fácil para ninguém. Só tem salvação fácil se o homem renunciar ao pecado. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Ou nós entramos pela porta que é Jesus, ou entramos pela porta do pecado, pela porta mundana, pela porta larga que pode tudo. E hoje tem muita gente com nome de crente entrando pela porta larga porque não quer se humilhar, não quer se submeter às ordens divinas, às ordens de Deus. Meus prezados, não penseis que você um dia não vai se humilhar diante de Deus, ou para a salvação, ou para a condenação eterna. Mas todos nós um dia haveremos de nos deparar ante o grande trono, o trono de Deus, para ser julgado. Uns serão julgados segundo as boas obras que fizeram para Deus, segundo a obediência, e outros serão julgados segundo a rebeldia que fizeram contra Deus. Mas todos haveremos de comparecer o grande trono, o grande julgamento de Deus, para ser julgado. Os que fizeram o bem, pelo bem serão julgados. Os que fizeram o mal, pelo mal também serão julgados. E todo aquele que não confessar o nome de Jesus, não obedecer a palavra de Deus, o julgamento é esse, é o lago de fogo ardente. Todos serão lançados no lago de fogo, é o que diz a Bíblia. Porém, para os que obedeceram a palavra de Deus, também está escrito que o Senhor foi preparar lugar juntamente com Ele, para estarmos com Ele para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Amém.